Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gessé, Sales Engineer aqui na GoCash e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como proteger áreas logadas contra ataques brute force ou força bruta. Para quem não conhece a gente ainda, nós somos uma plataforma de CDN e Web Security que ajuda sites com desafios de performance e segurança. Para hoje a gente tem planejado aqui na nossa agenda explicar um pouco o que de fato é um ataque brute force. Em seguida, a gente vai falar sobre as principais consequências que esse tipo de ataque pode acarretar. Em seguida, a gente vai falar sobre as principais formas de se proteger, que é muito importante. Além disso, a gente vai abordar um pouquinho alguns pontos sobre como criar essas regras que limitam esse tipo de tentativas, né, e tudo mais. E por último, a gente vai mostrar na prática como criar essa regra na GoCash, juntamente de exemplos de funcionamento. E claro, você vai entender o quão fácil é aplicar e se defender utilizando a GoCash. Então, já para começar nosso vídeo, né, eu começo dizendo que o Brute Force é um dos ataques mais populares que existem, junto de DDoS e outros, e basicamente ele é uma tentativa sistemática de tentar possíveis combinações, né, até encontrar a senha correta. Os hackers, eles utilizam essa técnica para tentar ter acesso não autorizado, né, a sistemas protegidos por senhas ou áreas logadas, né, em geral, endpoints de login e tudo mais. Aqui as principais consequências, eu listei algumas, existem outras, mas essas eu acredito que podem realmente ocasionar danos gigantescos e é muito importante de pontuar, né? E que seriam elas? Dano à reputação da empresa. Nenhuma empresa, independente do porte, quer ser conhecida por uma empresa que não tem o mínimo de proteção contra ataques desse tipo. Esses acessos não autorizados a informações pessoais, que aí podem inclusive chocar com conceitos como LGPD e tudo mais, então são bem críticos. Possíveis fraudes financeiras, atividades ilegais em nomes da vítima e, claro, ataques laterais, que, para quem não está muito familiarizado, são ataques que podem começar em uma escala menor, às vezes tendo acesso a uma conta de usuário que não tem tantos privilégios assim, mas a partir disso o atacante consegue escalar. E por isso que é um ataque lateral, né? Ele vai de forma horizontal, passando barreira por barreira, até conseguir as informações que ele quer ou causar um estrago maior, né? Então, assim, são consequências que a gente tem que ficar muito alerta da importância de entender o ataque e, claro, conseguir ter a melhor proteção, a forma mais eficaz, né? E aí a gente pode se perguntar, né? Como se proteger? A gente sabe que, enquanto do nosso lado estamos sempre em constante evolução, tentando melhorar as ferramentas e propor mais barreiras, os atacantes também estão se preparando. Então é sempre uma disputa, né? E assim, eu trouxe para vocês hoje alguns mecanismos, algumas boas práticas que vão ajudar a mitigar esses ataques. E que seriam o já conhecido MFA, que é o 2FA, basicamente Multifactor. A gente tem hoje SMS, a gente tem alguns aplicativos como o Alt, LastPass, e eu até citei o SMS agora, mas ele não é o mais recomendado, né? Então, se você puder utilizar outro tipo de autenticação, como esses aplicativos que geram token, é mais eficaz. Obviamente, uma cultura de senhas fortes, que às vezes é muito além de uma senha grande, né? É uma senha que de fato não seja óbvia, que tenha boas combinações, né? Outro ponto, já linkando com essa parte das combinações de senha, é muito importante que no nosso aplicativo, no nosso sistema, tenham regras implícitas no próprio código da aplicação que restringam e obriguem o usuário, de certa forma, a utilizar caracteres especiais, por exemplo, que já é uma barreira adicional para esse tipo de ferramenta de brute force que fica ali constantemente tentando adivinhar qual a senha do usuário, né? Outro ponto importante, que já é muito conhecido pela gente, é a utilização de CAPTCHAs em geral. Já são uma barreira adicional para possíveis bots, né, e ferramentas automatizadas. Então é muito importante aplicar isso na aplicação. E citando questões de mecanismos de rate limit em geral, por exemplo, a gente tem hoje várias opções que vão desde mecanismo de rate limit para limitar pelo país, ou grupos de IPs, ou grupos independentes, pode ser um user agent. Então, técnicas que vão ajudar a mitigar de forma em massa, eu diria, esse tipo de ataque, né, e tudo mais.
Passando aqui, a gente entra numa parte que é importante, né? Que seria, tudo bem, a gente tem as boas práticas, a gente sabe o que fazer, mas também é importante ter regras eficientes de rate limit que vão atuar ali diretamente contra esses ataques. E, assim, é muito importante de começar, assim, do começo. Então, entender de fato qual é a URL de login, avaliar os logs detalhadamente para ver padrões de acesso legítimos, né? Por exemplo, a gente pode avaliar se um IP de outro país tem alguma ligação com a aplicação, se tem um tráfego que faz sentido, e, claro, bloquear o que exceder de qualquer forma esse padrão legítimo, né? Que dá para a gente entender, avaliar o comportamento, né? E falando agora da GoCache em si, a gente tem algumas vantagens, além do nosso arcabouço de ferramentas. A gente tem o Edge Insights, que é uma ferramenta muito inteligente para você conseguir ter visões e métricas do que realmente está acontecendo na sua aplicação. Você consegue, por exemplo, avaliar o que é que está gerando mais evento na sua aplicação. A gente consegue ver qual user agent está fazendo mais acessos. E a partir disso, avaliando esses padrões, a gente linka com outra vantagem nossa, que é essa granularidade de criação de regras. Basicamente, evitar, né, bloquear possíveis IPs legítimos e tudo mais. Então, a gente consegue criar critérios, né, numa requisição e definir, né, qual vai ser a quantidade, qual vai ser o intervalo. Então, é muito importante essa personalização, né? A gente cria regras ali meio finas. E o nosso painel é super amigável, de fácil utilização. Eu vou mostrar um exemplo de uma regra e vocês vão conseguir ter essa visão mais clara e direta, né? Aqui eu deixei um exemplo de análise para volumetria de acessos no WP Login, por exemplo. Então, aqui eu listei algumas colunas das últimas 24 horas. Você pode filtrar isso daqui por os últimos 7 dias ou até mais. E listando pela quantidade de requisições, hora, IP, país e mais informações que você achar útil, e claro, filtrando pela URL que contém WP Login, aplicada no método POST, que é geralmente o método utilizado para tentar fazer requisições em uma URL de login. Então a gente consegue, de forma muito simples, ter essas visões. A gente vai conseguir ter um resultado, a seguir vocês vão ver uma lista de IPs, um resultado assim muito interessante. E de forma clara a gente consegue atuar em cima, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lista com várias requisições, por exemplo, esse primeiro, utilizando o User Agent Python Requests. A gente sabe que é uma ferramenta muito utilizada para esse tipo de automatização para gerar um tráfego que muitas vezes é indevido. Então, é um comportamento estranho. Fez um alto volume de informações e a gente sabe, é do Brasil, mas independente de onde for, e muito mais, se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem Reino Unido, Estados Unidos, Países Baixos, né, Singapura, que não fazem sentido para o contexto dessa aplicação. Ainda mais que é uma aplicação só de texto, uma aplicação que a gente está usando aqui para teste. E, inclusive, se a gente notar, eu até destaquei aqui embaixo, o meu acesso legítimo, né, aqui do Brasil, eu fiz algumas requisições, e a gente consegue diferenciar o padrão de comportamento usado, né, pelos atacantes e um acesso legítimo. Então, a gente consegue, por exemplo, criar regras direcionadas para esse tipo de ataque. Eu vou mostrar aqui no próximo slide um exemplo de quão fácil é criar uma regra aqui na GoCache, né? Basicamente, a gente especifica a URL-alvo, que seria o wplogin.php, e especificando o método POST, eu posso, basicamente, uma regra que vai bloquear caso você faça 2 posts a mais. Ou seja, se você fizer um total de 2 requisições, na terceira você já vai ser bloqueado, nesse intervalo de 1 hora, né? Então, é super eficaz. Claro, é uma regra de teste, você tem que adaptar para o seu contexto, mas como você pode ver no nosso painel super amigável, a gente pode criar diversos tipos de regras, e essa daqui, por exemplo, já seria adequada para esse contexto, né? Então, é muito interessante. Aqui eu deixei um exemplo de um script feito para forçar algumas requisições e que logo na terceira vai ser bloqueado, retornando o status code 429, que, para quem não sabe, ele é o famoso Too Many Requests, ou seja, a GoCache ela vai bloquear aquele IP
pelo tempo que eu determinei, que é, no caso, 1 hora. Então, de forma bem tranquila, a gente consegue ver ele aqui em execução, né? Os primeiros passaram, deu status quo de 200, e no terceiro ele foi bloqueado, né? Então, pessoal, só reforçando, né? A gente tem essas ferramentas como o Rate Limit, mas é muito importante também dizer que uma ferramenta, ela não necessariamente vai resolver todos os problemas sozinho. É muito importante que a gente atue com práticas de treinamentos do pessoal, sempre buscando mais e mais conhecimento e avaliando logs, mas também utilizando outras ferramentas em conjuntos. Então, elas sempre vão se complementar, né? De forma geral, é muito importante a gente utilizar tudo que tem à nossa disposição, né, para se proteger mais e mais. Eu gostaria de agradecer aqui os meus contatos. Eu gostaria de dizer também que a GoCache está à disposição se você precisar de qualquer ajuda relacionada à segurança. E pode entrar em contato comigo também. Espero que você tenha gostado do vídeo. E compartilhe com quem você acha que vai ser proveitoso esse vídeo. E até mais!